sei se passa com vocês, mas quando eu vou ao mar, eu vejo a beleza do mar. Quando eu vejo a imensidão do mar, a imensidão das estrelas, a imensidão do céu, é impossível não ficar admirado com aquilo que Deus pode fazer. E se Ele fez tudo isso, eu acredito que Ele fez tudo isso para que nós pudéssemos desfrutar. E também para que Ele receba toda a adoração. Quando nós, na nossa boca, nos nossos lábios, somos tão falhos, as estrelas o adoram, as plantas o adoram, o mar o adora, os peixes, todos os animais o adoram, porque Ele é o soberano. Amém? Pai, nesta tarde eu oro para que, Senhor, Tu possas abençoar cada uma pessoa que está neste lugar, Senhor. Eu oro para que a Tua palavra ela possa penetrar o mais íntimo dos seus corações, Senhor, e que Ele possa dividir, Senhor, aquilo que é certo e aquilo que é errado, Pai. Que os nossos corações possam estar receptivos a receber aquilo que Tu tens destinado para que nós pudéssemos ouvir. Deus, em nome de Jesus, Pai, oro para que o Espírito Santo possa abrir toda a mente, todo o coração que vai ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, e que eles possam receber em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de mais, eu quero dar boa tarde a todos. O que ainda não disse, Peter, muito bem-vindo. Esta é a tua família. Estamos aqui para receber e amar pessoas, como nós costumamos dizer. Amém? E isso faz parte daquilo que é igreja. Igreja é amar pessoas. Igreja é cuidar de pessoas. Igreja não é edifício, não é bancos, não é som, não é luzes. Não. Igreja é pessoas. Amém? E nós, nem que nós amamos amar pessoas, cuidar de pessoas. Amém? Amém. E o Peter é muito bem-vindo. Amém? Eu hoje vou partilhar uma palavra e vou falar de um personagem que acho que todos nós já ouvimos falar um dia. E eu dei este título porque eu acho que é importante nós percebermos onde nós temos que estar. Amém? E o título que eu dei para a pregação de hoje, para a palavra de Deus, foi Procura estar no lugar certo. Amém? E eu vou falar de Zaqueu. Quem não sabe aquela música, Zaqueu era um homem baixo porque nunca mais cresceu, não é? Sandra, essa música já é quando eras adolescente, não é? Amém. Amém. Zaqueu era um homem, um cobrador de impostos, que tinha que ver Jesus. Tinha ouvido falar de Jesus, tinha ouvido falar daquele que estava a fazer tantas maravilhas naquele tempo. E Zaqueu é uma personagem que nos ensina muitas coisas. Amém? Todos nós já ouvimos certamente falar de Zaqueu. Mas eu queria ler esta passagem que está em Lucas, Lucas 19, 1 a 10. Ok, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, deixa depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Amém. Vocês já ouviram o choro do Zion, não é? Zion chegou, não é? Amém. Amém. Bem-vinda, Nayara. Amém. Então, estamos a falar de um homem que ele, como diz a Escritura, ele era chefe dos republicanos, dos publicanos, e ele era cobrador de impostos. E este homem, como eu já disse, ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele era um homem baixinho,
era um homem que não era assim muito alto. E quando nós olhamos para uma figura, para um personagem destes, nós começamos a analisar um pouco as dificuldades que ele tem. Há um velho ditado que diz assim: os baixos chegam onde chegam os altos. É verdade. Não é? Mário, tens um beicinho mais baixinho que eu, mas chega lá também, não é? Então, os baixos chegam onde chegam os altos. Mas, quando nós encaramos uma realidade onde está uma multidão, nós temos que confessar que não é fácil. Nós temos que confessar que quando nós temos uma multidão à frente, e não sei se vocês alguma vez foram a mega igrejas ou às vezes concertos de música, não sei, e quanto mais para trás se fica, menos se vê, menos se alcança as pessoas, ainda mais quando muitas vezes nós vemos até pessoas às cavalitas uns dos outros, né, para poder ver mais longe. Então existe alguma dificuldade e alguns desafios que este homem tem para ver Jesus. E este homem decide subir a uma árvore. É uma opção. É uma boa opção. Este homem decide subir a uma árvore onde ele começa a ter possibilidades de ver quem ele queria ver, que era Jesus. De ele realmente perceber quem era este homem que era tão falado naquela altura. Quem era este homem que fazia maravilhas e milagres. Quem era este homem que estava a mudar uma história. Amém? E nós vamos ver alguns pontos, muito rapidamente, algumas situações, alguns desafios que são colocados a este homem. Amém? E a primeira coisa que nós podemos ver, isto está no versículo 3, que existe um desejo e uma necessidade de ver Jesus. Amém? Quando nós percebemos isto, nós começamos a entender que todos nós, intimamente, mesmo quando não conhecemos Jesus, mesmo quando não queremos nada com Jesus, mesmo quando achamos que a nossa vida está tranquila, a nossa vida está bem, nós estamos na paz, no nosso interior, a nossa alma, porque existe um vazio que tem que ser preenchido, e nós temos que confessar que muitas vezes nós tentamos preencher esse vazio com muitas coisas. Nós tentamos preencher esse vazio com vícios, nós tentamos preencher esse vazio às vezes com amizades frustradas, com relacionamentos frustrados, mas perante a necessidade de preencher o nosso vazio, bem lá no fundo existe este desejo de ver Jesus. Existe este desejo e esta necessidade de encontrar alguém que preencha o vazio do nosso coração. E esse alguém é Jesus. Todos nós temos esse desejo. Todos nós temos essa curiosidade. Bem lá no fundo, essa curiosidade existe. Mesmo aqueles que não creem. Mesmo aqueles que acham que Jesus é uma história. Aqueles que acham que Jesus foi alguém que sim, que existiu, mas que não passava de um homem comum, que não fez nada daquilo que a Bíblia diz. Amém? Só Jesus pode preencher esse vazio. Só Jesus ele pode preencher este desejo que nós temos de sermos completos. Amém? Então, existia uma necessidade de Zaqueu de ver Jesus. Ele tinha que ver Jesus. Talvez estaria até ansioso para ver Jesus. Amém? E perante esta necessidade, perante este desafio, ele enfrenta desafios para chegar lá. Sabem? Como eu já disse, quando nós olhamos para um quadro onde Jesus era seguido por multidões, não era só os 12 discípulos, não era só aqueles que eram mais próximos dele, não. Jesus era seguido por multidões. Todos queriam ver Jesus. Não era só Zaqueu. Zaqueu era só um. Né? E quando nós falamos em multidão, nós muitas vezes não temos a percepção da quantidade de milhares de pessoas que seguiam Jesus. Quando nós olhamos para um quadro da multiplicação dos pães, em que eles falam que Jesus ele multiplicou comida, os peixes e os pães para 5 mil homens, não são 5 mil homens, são dizem os cálculos, perto de 20 mil pessoas, porque existem 5 mil homens,
eles, a maioria deles eram casados, talvez tivessem filhos, então estima-se uma média de 20 mil pessoas. Okay? Então, se nós virmos uma perspectiva de um homem que estava a ser seguido sempre, sistematicamente, por esse número de pessoas, eu não sei se vocês já imaginaram Zaqueu no meio dessa multidão a querer ver Jesus, a querer chegar lá. A Bíblia fala quando a mulher do fluxo de sangue, ela teve que furar no meio da multidão. Então Jesus, ele era acompanhado por multidões. Jesus, ele não andava só. Jesus, eu acredito que quando ele entrou na casa para tomar a ceia com os 12 discípulos, a Santa Ceia, eu acredito que fora da casa ficou uma grande multidão à espera que ele saísse. Então Zaqueu, ele tinha que enfrentar desafios. Amém? Porque no versículo 3 diz: sendo de pequena estatura, não o conseguia ver por causa da multidão. Amém? E todos nós temos desafios. Quando nós olhamos para a nossa vida e que nós queremos alcançar aquilo que Deus quer para nós, quando nós queremos perceber aquilo que Deus quer para nós, quando nós queremos talvez entender quem é este Jesus, nós queremos perceber quem é este Jesus que está vivo, que quer mudar a vida das pessoas, perceber o que é que ele, de que forma é que ele pode mudar na minha vida, de que forma é que nós podemos chegar a vê-lo, a recebê-lo, para ele mudar a nossa vida. Amém? Isso traz-nos desafios. Amém? Sabem, quando nós olhamos para o conceito de desafios, nós temos dois tipos de desafios diferentes. Nós temos os nossos desafios. Neste caso, Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura. Ele tinha uma dificuldade enorme para poder chegar lá. Né? E nós enfrentamos muitas vezes desafios. Na nossa vida nós temos desafios. Quem de nós pode dizer que não enfrenta problemas, que não enfrenta desafios na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos vizinhos, tanta coisa que nós queremos e necessitamos, que achamos que é necessário para nós e que temos que enfrentar desafios. Bem? Muitas vezes estes desafios dependem de nós, muitas vezes porque nós não queremos dar um passo, muitas vezes que nós temos medo do resultado, muitas vezes sofremos ansiosos por aquilo que possa acontecer na nossa vida. Mas sabem, o outro tipo de desafios não tem a ver connosco, tem a ver com os outros. Bem? Quando nós olhamos para Zaqueu e nós vemos que existe uma multidão, e nós vamos ver no seguinte passo, que essa multidão, ela apertava Jesus. Essa multidão não deixava. Muitas vezes nós queremos avançar e nós estamos rodeados de pessoas que não nos deixam avançar. Muitas vezes nós queremos dar passos e nós estamos rodeados de pessoas a dizer-nos que tu não és capaz. Nós estamos rodeados de pessoas a dizer que isso não é para ti. Nós estamos rodeados de pessoas que nos mandam abaixo a nossa autoestima e a nossa coragem e nos incutem medo das coisas. São desafios que nós temos. Quantos de nós já pegámos em coisas que temos medo de fazer porque achamos que não somos capazes? Porque não acreditamos que aquilo é para nós. Receber aquilo que é para nós. Muitas vezes nós temos medo de receber aquilo que é para nós. Porque muitas vezes as pessoas nos dizem só para os nossos ouvidos que nós não somos capazes. Nós não temos capacidade. Muitos de nós... as pessoas dizem que nós talvez não estudámos para isso. Ou que não temos uma formação ideal para esse trabalho. Mas sabem, aquilo que Deus te dá é para ti, independentemente daquilo que as pessoas dizem. A nossa fé tem que ser exercitada no sentido de nós recebermos as coisas de Deus e acreditar que Deus te vai capacitar para aquilo que Ele está a colocar nas tuas mãos. Por muito difícil que tu creias que é. Por muito impossível que tu creias que é. Por muito impossível que as pessoas te digam que não é para ti. Que as pessoas falem que não é para ti. Que as pessoas te digam que tu não és capaz. A Bíblia diz que nós
Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos capazes de qualquer coisa, daquilo que Deus nos coloca na mão. Muitas vezes aquilo que nós não somos capazes é quando às vezes queremos aquilo que não é nosso. Queremos aquilo que é dos outros. Muitas vezes queremos alguma coisa que não está ao nosso alcance, que está no outro, e nós achamos que queremos, mas não, aquilo que Deus te dá, Ele te capacita. A Bíblia diz que Deus Ele nos capacita para aquilo que Ele nos coloca nas mãos. Amém? Então temos que deixar que as pessoas que nos dizem que não somos capazes, elas sejam derrotadas. Amém? Temos que deixar de ouvir essas vozes. Amém? Depois no versículo 4 diz assim: assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Amém? Sabem? Zaqueu, ele olhou e ele sabia que Jesus ele ia passar por ali. Sabem, muitas vezes nós temos que identificar o lugar certo para nós estarmos. Nós temos que saber que aqui é o nosso lugar, aqui é o lugar da bênção, aqui é onde Jesus ele vai passar, aqui é onde Jesus ele vai te abençoar. Amém? Será que nós estamos no lugar certo? Será que todos nós temos consciência que aqui é o lugar certo? Aqui não é igreja. Aqui é o lugar onde tu tens que estar em Cristo. Amém? Será que tu estás no lugar onde Deus quer que tu estejas? Onde Cristo quer que tu estejas para quando Ele passe, Ele possa te abençoar? Amém? Amém? Quantos de nós temos a capacidade de identificar aonde é que nós temos que estar? Amém? Zaqueu identificou. Então, decisões que nós temos que tomar na nossa vida, elas levam-nos ao lugar certo. Elas levam-nos à presença de Deus. Elas levam-nos à presença daquele que nos pode abençoar. Elas levam-nos à presença e à passagem de quando Ele passe. Aí é o lugar onde eu vou ser abençoado. Aí é o lugar da presença. Aí é o lugar onde Jesus vai passar. E Ele vai me ver. Amém? Amém? Temos que identificar esse lugar. Amém? Zaqueu, ele decidiu que necessitava de estar naquele lugar. Amém? E ele subiu a uma árvore. Porque ali é onde Jesus ia passar. Não porque era uma árvore qualquer. Não porque era um sítio qualquer. Zaqueu não se estava a esconder de ninguém. Zaqueu não estava à procura de ficar omisso, não estava à procura de que as pessoas não ouvissem, não. Zaqueu, ele queria ver aquele que podia mudar a sua vida. Amém. Aquele que podia transformar a sua vida. Era quem ele queria ver. Aquele que ele tinha ouvido falar. E naquela árvore, naquele lugar, ele ia subir e ele ia ver Jesus. Ele ia ver Jesus. Amém? Sabem? O lugar certo, o lugar onde tu tens que estar, ele causa oposição. Sabem? No versículo 7 diz assim: todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Sabem? O lugar certo para ti, as pessoas não vão estar contentes. Sabem, quando tu tens pessoas que não entendem o Jesus que tu amas, o Jesus que tu segues, o Jesus que está vivo, o Jesus que quer transformar a vida das pessoas, as pessoas não vão entender. Quantas vezes nós já ouvimos, a Laura no outro dia dizia, agora já me chamam, olha a Santinha. Não é, Laura? As pessoas não entendem este amor. Mas isto é porquê? Isto não é porque a Laura é mais que os outros. É porque a Laura está no lugar certo. A Laura está no lugar da bênção. Nós temos que entender o lugar onde nós temos que estar é o lugar da bênção. É o lugar onde Jesus Ele nos vai fortalecer, onde Ele nos vai fazer vencer, onde Ele nos vai abençoar, independentemente das vozes que se levantam. Amém? O lugar certo
As pessoas nunca, quando tu estás no lugar certo, as pessoas nunca vão ficar contentes. Vão sempre se levantar familiares. Vão sempre se levantar amigos. Vão sempre se levantar vizinhos. Pessoas que te vão tentar desanimar. Pessoas que vão tentar dizer assim, olha, este homem, tu eras assim. Eu lembro-me, eu tenho um cunhado, que eu não vou dizer o nome, ele começou a ir à igreja, os filhos são pastores, e ele começou a ir à igreja onde os filhos são pastores. E quando ele começou a ir, havia muitas pessoas de bairro. E pessoas que ele conhecia desse bairro, porque ele tinha vivido lá. E sabem, naquele bairro, aquilo é um bairro que não tinha boa fama. É tipo Morro. Era um bairro que não tinha boa fama. Era um bairro onde passavam drogas, onde havia muita violência. E quando este homem, ele chegou àquela igreja, ele viu muitas pessoas lá. E sabem, eu lembro-me de uma das frases que ele disse. Ele disse assim: eu não vou lá porque eu conhecia aqueles homens, e aqueles homens eram maus, aqueles homens traficavam droga, aqueles homens eram violentos, e eu não acredito que Jesus tenha mudado a vida deles. Não sei se vocês já perceberam a gravidade disto. Como é que nós podemos dizer que eu não acredito que Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que morreu para mudar a nossa vida, ele tenha mudado a vida das pessoas? Sabem? Eu acredito que aquelas pessoas estavam no lugar certo. Aquelas pessoas estavam no lugar certo. Aquelas pessoas estavam no lugar onde Jesus os tinha chamado para estar. Porque quando nós não estamos no lugar certo, ninguém nos vai dizer que estamos mal. Quando nós não estamos na presença de Deus, a viver este Cristo, ninguém te vai dizer que tu estás errado. Vão dar palmadinhas nas costas, vão te chamar para ir tomar um café, vão te chamar para ir passear, vão te chamar para tantas coisas. Mas quando tu estás no lugar certo, aquele lugar que Jesus escolheu para tu estares, as pessoas vão se levantar contra ti. As pessoas vão te dizer tantas coisas que vão te desanimar. Mas sabem? A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então, não olhem para essas coisas. Quando Deus nos coloca no lugar certo, quando tu estás naquele lugar onde tu tens que estar, não dês ouvidos àquilo que as pessoas dizem, porque as pessoas vão se levantar contra ti, vão te dizer que tu já não és mais o mesmo, tu já não és mais aquele amigo que sabem? Mas nós temos que perceber que na nossa vida o mais importante não é aquilo que nós vivemos aqui na terra. O mais importante é aquilo que nós vamos viver no céu. O mais importante é aquilo que nós vamos viver na eternidade. Tantas vezes nós já falámos que a terra, a nossa passagem por aqui é um treinamento. Nós estamos a ser treinados para viver na eternidade. Nós estamos a ser treinados e discipulados, preparados para viver na eternidade. Amém? Então não se importem com aquilo que se levanta contra vocês. Porque quando se levantam obstáculos, é porque vocês estão no lugar certo. É porque vocês estão na presença de Jesus. Porque vocês têm o Espírito Santo que vive com vocês todos os dias da vossa vida. Que vos acompanha, que vos cuida, que vos protege. Amém? Esse é o lugar certo. É o lugar onde nós temos que estar. Amém? No versículo 8 diz assim: mas aquele levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquia alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Amém? Em quinto lugar,
O lugar certo manifesta a transformação de Jesus na tua vida. Amém? O lugar certo manifesta a transformação de Jesus na tua vida. Quando tu estás no lugar certo, as pessoas têm que ver que Jesus, Ele mudou a tua vida. Quando tu estás no lugar certo, tu já não fazes coisas que fazias, porque Jesus, Ele mudou a tua vida. Quando tu estás no lugar certo, Zaqueu diz que ele agarrou e deu metade dos bens aos pobres. Este homem, se vocês pensarem em Zaqueu, ele não tinha só os bens que ele tinha tirado do povo. Porque se ele tivesse tirado só os bens, se ele tivesse só os bens do povo, ele não conseguia dar o dobro daquilo que tinha tirado. Vocês já pensaram nisso? Eu não consigo, se eu tirar 10 de alguém, eu não consigo dar 20 porque eu só tenho 10. Então este homem era um homem supostamente com posses. Este homem era um homem com propriedades. Além do que ele fazia, ele possivelmente tinha uma condição financeira muito boa. Porque de forma a que ele disse, eu dou o que eu tirei em dobro. Eu dou o que eu tirei em dobro. Ele não estava só a dar aquilo que ele tinha tirado, ele estava a dar aquilo que ele tinha tirado e mais do que era dele. Amém? Quando nós estamos no lugar certo e nós manifestamos a transformação de Jesus em nós, nós não vamos só dar o restinho que nós temos. Nós vamos dar o restinho e mais daquilo que é nosso. A Bíblia nos chama a dar tempo, do nosso tempo. Não aquilo que nos sobra. Quando nós olhamos assim, Jesus ele não nos deu aquilo que sobrou. Deus ele não nos deu aquilo que sobrou. Ele não disse. Ele podia ter mandado, sei lá, um anjo. Né? Tenho aqui. Deus podia ter começado assim a contar os anjos. Este anjo está a mais, vou mandá-lo. Não, Jesus ele deu tudo. Deus ele deu tudo. Ele deu Jesus, o seu único filho. Sabem? E nós muitas vezes, quando nós não pensamos e damos aquele pouquinho, aquele restinho. Porque do meu tempo eu vou dar o restinho. Aqueles 5 minutos. Eu vou tirar tempo para orar, mas primeiro vou organizar o meu dia. Vou organizar o meu dia e depois o restinho eu oro. O restinho eu leio a palavra. O pouquinho que me sobra eu dedico às pessoas, eu dedico à igreja, eu dedico a falar com o meu pastor, com a minha pastora, eu dedico a falar, a abençoar. O restinho. Sabem? Uma vez eu ouvi falar de um advogado que ele tinha uma agenda, tinha um buffet de advogados e ele tinha uma agenda e esse homem ele marcava uma hora, que era a hora, naquela hora ele não atendia ninguém. E aquela hora era como se ele tivesse um apontamento, um appointment, um booking, já me falta a palavra. Como se ele tivesse uma consulta, alguém com uma consulta. E esse homem, aquela consulta, era o tempo de Deus. Ele não atendia ninguém, ele dizia, não, na minha agenda, aquela hora que eu devia estar a falar com alguém, é o tempo de Deus. É a minha consulta com Deus. E ele fazia isto todos os dias. Sabem, eu acho incrível, porque nós muitas vezes temos tanta dificuldade em encontrar tempo para que Deus ele se manifeste na nossa vida. Encontrar tempo para tirar tempo de qualidade com Deus. Este exemplo, para mim, é espetacular. Não é? Porque nós sempre estamos muito atarefados. A nossa vida, se analisarmos, dá tempos para cá, há anos para cá, a nossa vida cada vez é mais rápida, cada vez corre.
Cada vez corre mais, cada vez temos menos tempo, cada vez andamos a mais correr, mais correr, mais correr. Né? Nós queixávamos dos nossos avós que eles eram assim meio pausados, né? Para eles estava assim lento e fazia-nos um pouco de confusão, como é que eles conseguiam levar aquela vida. Eu lembro que a minha avó, ela levantava-se de manhã, ia ao mercadinho, mercado, ali assim devagar. Nós quando vamos ao mercado, nós já vamos a correr. Nós quando vamos ao mercado já é a acelerar. Não é? Porque nós, a nossa vida é corrida, nós não temos tempo. Mas sabem, Deus quer que nós possamos ser disciplinados no tempo que é para Ele. É para Ele. Porque através disso, Ele vai manifestar a transformação que Ele tem feito em nós. Transformação que Ele tem feito em nós. Então, quando nós estamos no lugar certo, a transformação de Deus na nossa vida, ela vai se manifestar. Amém? E é impossível nós não manifestarmos a transformação de Deus em nós. Porque isso chama-se fruto. Quando nós revelamos a transformação de Deus em nós, chama-se fruto. Amém? A Bíblia diz que nós temos que dar fruto. Amém? E isso é o resultado da transformação de Deus em nós. Então todos nós temos que ter consciência, como Zaqueu, ele tinha que estar no lugar certo. Amém? O lugar certo. Amém? Zaqueu foi transformado pela visita de Jesus na sua casa. Sabem? Eu, quando penso nisto, eu penso, deve ter sido incrível. Zaqueu, aos olhos dos outros, um pecador, um miserável, vamos pôr assim, em cima de uma árvore, e Jesus passa por baixo daquela árvore. E de repente, ele é assim, oh, Zaqueu. Ei, Zaqueu. Oh, Zaqueu. E Zaqueu lá em cima da árvore. E ele deve ter dito assim, olha, Jesus está-me a chamar, diga. Assim para baixo, né? E Jesus lhe disse, desce, eu vou entrar na tua casa. Desce, eu vou entrar na tua casa. Sabem? Eu acredito que Zaqueu foi, na altura, procurar o melhor que tinha para servir Jesus. Eu acredito que na altura Zaqueu, eu não sei, ele deu-lhe a melhor comida, o melhor tratamento, o melhor de tudo, pela honra de Jesus entrar na sua casa. Eu não sei se vocês já pensaram, se Jesus estivesse aqui hoje e dissesse assim, eu vou entrar na tua casa. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero comer contigo, sentar-me à mesa contigo, ter comunhão contigo, desfrutar da tua presença. É isso que Deus quer connosco, a todos os dias da nossa vida. Estar connosco, estarmos na presença, desfrutarmos das delícias que Ele tem preparadas para cada um de nós. Ele quer entrar na nossa casa. Amém? Ele quer entrar. Esse é o desafio. Então, quando nós estamos no lugar certo, há comunhão com Deus. Há comunhão com Jesus. Há esta experiência agradável de nós termos comunhão com aquele que mudou a nossa vida. Amém? E nós vamos ver o resultado disso. Amém? Quantos de nós estamos no lugar certo? Quantos de nós percebemos que Deus, eu estou no lugar certo, eu estou na tua presença, estou naquele lugar de intimidade onde eu consigo ter solução para os meus problemas, consigo ser transformado, onde eu consigo perceber que através de eu estar no lugar certo, eu vou refletir a tua glória para a vida dos outros, o teu reino para a vida dos outros, independentemente daquilo que os outros digam, daquilo que os outros falam, independentemente daquilo de tão louco que acham que eu posso estar. Porque eu acredito que muitas vezes, a mim já me chamaram de louco, a vocês não sei.
Mas a mim já me chamaram de louco. Ainda agora no outro dia entrei no carro do meu colega para ir trabalhar e ele estava ao telefone com um outro meu ex-colega. E eu cumprimentei e a primeira coisa que ele me disse foi: oi! Ele fala espanhol. Eu disse: oi! Então agora és irmanito? As pessoas acham que nós estamos loucos. As pessoas acham que nós somos loucos. Mas as pessoas têm que entender que os loucos não somos nós, os loucos são eles, por não quererem aquilo que pode transformar a vida deles. Os loucos são eles. Amém? Mas nós temos que identificar as coisas e saber que no lugar certo não importa aquilo que os outros dizem. Porque aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai transformar na tua vida é muito maior do que aquilo que os outros possam dizer. Amém? Então busca o lugar certo. Busca o lugar da intimidade com Deus. Busca o lugar da presença de Deus. A presença do Espírito Santo na tua vida. Amém? Porque esse é o lugar onde tu tens que estar. Amém? E Zaqueu, ele fez isso. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Amém. Sabem, a nossa vida é feita de desafios. Nossa vida é feita de obstáculos. É feita de dificuldades. Mas sabem, nós temos que entender que é melhor uma vida de obstáculos com Cristo do que uma vida sem dificuldades sem Cristo. É melhor uma vida mais difícil com Cristo. Na Bíblia não está lá escrito, vocês agora vão aceitar Jesus, vão viver uma vida de cristianismo e vão andar nas nuvens. Não está lá escrito. Está lá escrito ao contrário. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas sabem, quando nós não temos Cristo, as aflições existem também. Só que a nossa percepção das aflições, ela não existe. Porque nós não temos Cristo. Sabem, quando nós temos Cristo, a nossa forma de encarar as dificuldades, nós temos noção das dificuldades por causa de Cristo. Porque quando nós não estamos em Cristo, o diabo não quer saber de ti para nada. O diabo não quer saber de ti para nada. Porque só o te estás ausente de Cristo, tu já és um miserável. Só tu estás ausente de Cristo, tu já és alguém que não importa. Porque o teu destino já não é a eternidade. A Bíblia diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Aquilo que nos te faz chegar à presença da glória é Cristo. Então, quando tu tens Cristo, os teus olhos se vão abrir. Tu deixas de ser cego. Tu deixas de ser uma pessoa que não importa para ser uma pessoa que importa. Deixas de ser uma pessoa sem valor para seres uma pessoa com valor. Tu deixas de ser uma pessoa sem ser amada para seres uma pessoa amada. Amada por aquele que deu a sua vida por ti. Tu deixas de ser uma pessoa que ninguém quer saber dele para ser uma pessoa onde os outros começam a ver-te. Não com os olhos que deveriam te ver, mas com os olhos para que tu não estejas no lugar certo. Sabem? Muitas vezes é tão difícil de entendermos este amor. A única forma de nós entendermos é nós experimentarmos. Quando nós experimentamos o amor de Deus, na verdade, naquele lugar onde nós temos que estar, no lugar do derramamento de sangue, na presença de Deus, no lugar onde Ele está vivo, Ele quer partilhar contigo.
esta intimidade, quando nós experimentamos esse amor, o verdadeiro amor, nós não temos outra hipótese, que é nos rendermos àquele que nos amou. Quantos de nós temos percepção que estamos no lugar certo? Ou quantos de nós temos percepção que ainda não estamos no lugar certo, mas que temos que buscar? Temos que buscar. Temos que saber o caminho. Saber ter a coragem de enfrentar todas as dificuldades. Enfrentar todas as vozes que se levantam para estar no lugar que Deus quer que tu estejas. Quantos de nós? Também quero orar, amém? Eu quero orar para que Deus possa realmente ajudar-nos a perceber qual é o nosso lugar. Amém? Pai, nesta tarde, Senhor, eu oro para que Tu possas, Deus, abençoar, Deus, cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entrar neste desafio, Deus, de perceber qual é o lugar que Tu tens para nós. O lugar da Tua presença, o lugar da Tua intimidade. Deus, eu oro, Deus, para que o Espírito Santo, Ele possa, Deus, tocar a cada um, Pai, e possa, Deus, transformar a nossa vida. Eu oro, Deus, para que o Espírito Santo possa moldar a nossa vida. O Espírito Santo, Ele possa revolucionar a nossa vida. Deus, queremos experimentar mais de Ti. Queremos experimentar esta presença e este lugar de intimidade contigo, Pai, em nome de Jesus. Agora, para que Tu possas abençoar, Pai, e que Tu nos possas desafiar a cada dia. Tu possas desafiar-nos, Deus, a cada dia, a cada momento, a cada segundo, em tudo aquilo que nós temos que fazer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Deus tem o melhor de si para ti. O melhor de Deus, Ele é para nós. O melhor de Deus, entenda uma coisa, o melhor de Deus não é para a pessoa que está ao teu lado. O melhor de Deus é para ti. O melhor de Deus não é para o teu vizinho, não é para o teu marido, não é para a tua esposa, não é para os teus filhos. O melhor de Deus é para ti. Amém? Deus tem o melhor dele para cada um de nós. Amém? E sabem? E Ele tem o melhor de si para saciar todos nós, para encher todos nós, para que todos nós recebamos o melhor dele. Amém? Então busca isto, procura isto. Amém? E tu vais ver a tua vida ser transformada de uma forma incrível. Amém? Porque isso é o resultado do lugar certo de Deus para ti. Amém?